Só os irmãos, a graça e a paz do Senhor. Bom estar aqui nessa noite, louvando ao Senhor, podendo estar nessa comunhão maravilhosa que nós temos em Cristo Jesus e podemos compartilhar da palavra junto, né? Bom, eu tenho, nesses últimos vezes, eu tenho ministrado sobre os patriarcas, né? Para aquele que lembra isso, é claro que deve lembrar. Vocês não têm uma mente tão curta assim, não, né? Para lembrar um pouquinho, né? E eu tenho falado sobre os patriarcas, Abraão. Na verdade, o pastor Adriano que falou mais sobre ele no Natal, mas falei sobre Abraão, Isaac, Jacó. E eu vou continuar em parte porque tem um trecho na vida de Jacó, na verdade, que tem falado muito a minha vida, certo? Quando, assim, eu ministro, muitas vezes quando eu prego, a palavra ela já tem, na verdade, uma atuação em mim, porque a gente vivencia certas circunstâncias da vida, ministério, que faz com que certos trechos da palavra realmente se tornem ainda mais viva, porque é algo que você está vivenciando e você está sentindo, e você aplica isso claramente à vida. Isso aqui é um trecho, na verdade, que tem sido, constante para mim, para Eva, nossa vida, nossa família já há mais de um ano, né? E que realmente tem desafiado a nossa vida, o nosso caminhar. Mas como a palavra de Deus é maravilhosa, ela agiu na vida de homens há mais de 3.000 anos atrás, né? E ela tem a sua atualidade na vida de cada um de nós, porque ela revela, na verdade, a bondade, a misericórdia de Deus, que nunca muda, que sempre é o mesmo. E especialmente aqui que nós vamos ler nessa noite, é um trecho aqui, é uma narrativa da vida de Jacó, em que nós podemos e vamos ver como, as circunstâncias na vida dele não está tão fácil como não era claramente para nenhum dos servos do Senhor, mas ele está em um momento em que quando nós geralmente lemos esse trecho, nós pensamos mais na vida de José. Mas eu queria enfatizar especialmente a vida de Jacó e vou usar um pouco a vida de José. E não vamos entrar dentro de uma narrativa. Eu não vou contar a história de Jacó e José toda, não vou estar pegando a narrativa toda porque senão a gente não termina hoje. Mas vou pegar um trecho, uma parte e usar especialmente 2 versículos daquilo que Jacó expressa do seu coração, de como ele entende a circunstância da vida dele naquele momento. E vamos ler em Gênesis, então, capítulo 42, e é um momento em que há seca na terra, José está no Egito, José sendo usado por Deus, pôde interpretar o sonho do faraó, falando sobre os 7 anos de fartura e os 7 anos que iria haver seca na terra. E estão agora vivenciando, na verdade, o primeiro ano, os primeiros momentos da seca da terra e assim também atingindo Canaã. E aí Jacó envia seus filhos, né? Os que estão, não todos os 10 filhos, né? Benjamim fica, José não está mais, né? Então ele envia os seus 10 filhos para o Egito e ali para buscar o mantimento e comprar alimento. E ali é que já José, ele na verdade reconhece os seus irmãos, né? Finge que não os conhece, faz ali um teste com os seus irmãos, né? E vamos ler então só a parte desse trecho, capítulo 42, versículo 25 a versículo 32 ou 38. É uma narrativa, então não é tão difícil a compreensão, certo? Gênesis 42, versículo 25 a versículo 38, que diz assim: Assim, em seguida José deu ordens para que enchesse de trigo suas bagagens, devolvessem a prata de cada um deles, colocando-os nas bagagens, e lhes desse mantimentos para a viagem. E assim foi feito. Eles puseram a carga de trigo sobre os seus jumentos e partiram. No lugar onde pararam para pernoitar, um deles abriu a bagagem para pegar forragem para o seu jumento e viu a prata na boca da bagagem. E disse aos seus irmãos: Devolveram a minha prata, está aqui em minha bagagem. Tomados de pavor em seu coração e tremendo, disseram uns aos outros:
que é isto que Deus fez conosco? Ao chegarem à casa de seu pai Jacó, na terra de Canaã, relataram tudo o que lhe acontecera, dizendo: o homem que governa naquele país falou asperamente conosco e nos tratou como espiões. Mas nós lhe asseguramos que somos homens honestos e não espiões. Dizemos também que éramos 12 irmãos, filhos do mesmo pai, e que um já havia morrido e que o caçula estava com nosso pai em Canaã. Então o homem que governa aquele país nos disse: vejamos se vocês são honestos. Um dos seus irmãos ficará aqui comigo e os outros poderão voltar e levar mantimento para matar a fome das suas famílias. Traga-me, porém, o seu irmão caçula, para que eu comprove que vocês não são espiões, mas sim homens honestos. Então lhes devolverei o irmão e os autorizarei a fazer negócio nessa terra. Ao esvaziarem as bagagens, dentro da bagagem de cada um estava a sua bolsa cheia de prata. Quando eles e seu pai viram as bolsas cheias de prata, ficaram com medo e disse-lhes seu pai Jacó: vocês estão tirando meus filhos de mim. Já fiquei sem José, agora sem Simão, e ainda querem levar Benjamim. Tudo está contra mim. Então Rúben disse ao pai: podes matar meus filhos se eu não trouxer de volta. Deixe-o aos meus cuidados e eu o trarei. Mas o pai respondeu: meu filho não descerá com vocês. Seu irmão está morto, ele é o único que resta. Se qualquer mal lhe acontecer na viagem que estão por fazer, vocês farão estes meus cabelos brancos descerem à sepultura com tristeza. Amém. Vamos ver, o texto principal para mim é o versículo 36 e versículo 38, especialmente no final, em que Jacó ele expressa, na verdade, a seguinte frase: tudo está contra mim. Tudo está contra mim. A vida de Jacó, naquele momento, era uma incerteza e ele não compreendia nada. E o interessante é, enquanto Jacó dizia isso e olhava a sua vida, em um momento em que ele parece que a vida dele estava sendo destruída, né? As coisas que Deus tinha dado a ele agora estavam sendo destruídas. Na verdade, tudo estava a favor dele. Mas nesse momento, ele não enxerga. Ele só enxerga que tudo está contra mim. Aí ele diz: por quê? José está morto, Simeão está preso, não existe mais. E agora querem levar Benjamim, né? Eu estou perdendo meus filhos. E se ele morrer, eu vou também morrer. Eu vou para a cova e a minha vida se encerra. Então nós vemos uma perspectiva em que Jacó, o homem de Deus, né? O homem que Deus se revelou a ele, um homem que Deus, na verdade, ali em Gênesis capítulo 35, Deus faz um pacto novamente com Jacó e ali revela, na verdade, novamente, como várias vezes tem feito a Jacó, que ele será um homem poderoso, que dele sairá reis. E Jacó, mas nesse momento da vida, Jacó, ele não sabe mais o que pensar na vida. Ele não sabe mais como enxergar. Só para resumir um pouquinho o contexto da história, para você que talvez não conheça tão bem a história de Jacó e nem José, mesmo que eu acho que quase todo mundo conhece a história, pelo menos de José, né? Mas Jacó foi um servo de Deus, na verdade, que começou, vamos dizer, a sua vida fugindo da vontade de Deus, fazendo as suas coisas opondo à vontade de Deus. Mas para fugir do conflito que ele tinha com seu irmão Esaú, então ele foi para o seu tio Labão, para ele se fugir do conflito, ele encontrar sua esposa, e ali que ele encontra Raquel, que ele quer casar com ela, e ele passa 7 anos, e depois desses 7 anos ele quer casar com ela, mas o sogro dele, Labão, engana ele, então ele, na verdade, na noite de núpcia, ele tem a Lia e não a Raquel, né? E vai descobrir isso de manhã, que na verdade ele casou com a mulher errada, né? Que foi com a irmã. E aí lá vai ele negociar com Labão novamente. Labão diz: não, a gente geralmente não casa a filha mais nova, a gente casa primeiro a filha mais velha. E lá vai ele negociar para ficar mais 7 anos, e aí recebe Raquel como sua esposa. Então Raquel era o desejo do coração dele, era o que ele queria. Mas casou-se, tinha aqui então 2 esposas, e assim
a vida começa. E ele tem filhos e vários filhos, assim como Lia, como com Raquel, e também com as servas, tanto de Lia como Raquel. E se torna uma família grande. Mas Jacó, ele amava mais Raquel, e assim também começa claramente a mostrar mais afeto a Benjamim e José, que são os filhos, na verdade, de Raquel. Isso vai construindo um ambiente na família dele, um ambiente entre os filhos, um ambiente na família, uma família desestruturada, uma família que não funciona, uma família em que o amor não está presente, até que um ódio se encontra entre os irmãos, fazendo que um dia em que os irmãos estão ali pastoreando os animais bem longe ao sul ali da parte de Canaã, o pai envia José, na verdade, para ir e ajudar seus irmãos e trazer alimento e algumas coisas e para saber como é que está. No caminho, os irmãos enxergam ele de longe e já o ciúme e o ódio enche o coração dos irmãos. E José diz, olha, lá vem aquele sonhador, né? Lá vem aquele que diz que a gente vai nos curvarmos diante dele. Lá vem aquele que o pai, na verdade, ama mais ele do que qualquer um de nós. E aí que cai até na boca dos irmãos, dizendo, vamos matá-lo. Vamos dizer, na verdade, que foi os animais ferozes que o pegou, né? Então, e aí você vê Rubem e diz, não vamos fazer isso, vamos jogar ele no poço, tem um poço vazio aqui, sem água, e depois deixa ele lá. E Simeão falando isso, talvez, na verdade, para mais tarde salvar José dos seus irmãos. Mas em um momento e outro, José chega, eles pegam José e ali amarra ele, joga ele no poço e vende então para os ismaelitas que estão ali indo para o Egito, em que leva ele então como um escravo. Mas só rapidamente mostrando na verdade como a família está totalmente disfuncional. Uma família em que há o ódio, uma família, na verdade, que era uma família de Deus, para seguir a Deus. Tudo isso já é uma lição, né? Mas mostra o resultado, que os irmãos vendem José como escravo. E diz, claramente, a palavra diz aqui que mais tarde, como Rubem, quando ele volta, ele não vê o irmão lá no poço e pensa que mataram ele. Ele diz, não, a gente vendeu ele, então ele ficou desanimado. Diz, o que vamos fazer? Ele diz, não, a gente pega a roupa aqui, coloca sangue de animal e diz, olha, ele foi matado por animais ferozes. Então essa é a circunstância da família. Mas José, claro, ali no Egito, ele está vivendo como escravo. Depois de escravo, ele é acusado injuriamente por assédio à esposa de Potifar, é colocado na prisão, e ele é preso por vários anos, recebe, na verdade, um cargo importante na prisão, e ali vem um copeiro e o padeiro preso pelo faraó, e esses dois homens tiveram seus sonhos. Deus dá a revelação a José revela o sonho, que o padeiro vai morrer e o copeiro vai viver. E aí José disse para o copeiro, quando você estiver lá na casa de faraó, você lembra de mim? Né? Aí o copeiro é solto, o padeiro é morto, mas o copeiro se esquece de José. Passa 2 anos preso, até que faraó tem o seu sonho. E assim então acontece, que Deus dá a revelação a José, o sonho de faraó, e José revela, mostrando que é Deus Todo-Poderoso, é Ele que pode revelar os sonhos, porque é Ele que dá, e é Ele que pode dizer algo sobre o futuro. Então, isso aqui foi bem brevezinho a história. Então, José, ele tem o seu caminhar. Jacó, ele está vivendo uma vida com os seus filhos, pensando que José está morto. Então, agora está um momento, na verdade, em que a seca está ali na terra, e eles estão passando por essas dificuldades. E aí você vê a situação atual. Então, José enxergou que eram os seus irmãos, compreenderam que eram eles que estavam ali, fez, vamos dizer, essa jogada, na verdade, para colocar seus irmãos um teste em cima deles, dizendo, olha, vocês são espiões, só vão sair daqui, se um de vocês ficarem preso, José escolhe então Simeão, né, para estar ali, enquanto o resto volta. E aí volta com essa mensagem, não somente isso, descobre que toda a prata, tudo que eles trouxeram para pagar a mercadoria, estava nas bolsas deles. Aí vê o pavor e o medo. O que é que nós temos feito, né? Estamos pagando preço pelo nosso pecado do passado, né? Vem aquele medo que, olha, vamos perder nosso irmão também.
Está tudo diferente, as coisas que era para ser bom, está estando tudo errado, a gente veio só para pedir comida, estamos tratados como os espiões, e aí nosso irmão é preso, somos enviados de volta, e toda a mercadoria está conosco, mas também o dinheiro que usamos para pagar, o que é que vai ser conosco? E quando eles revelam isso, e o pai Jacó vê exatamente isso, aí você vê a expressão, na verdade, de Jacó, a situação de Jacó, o homem de Deus, o homem que Deus tinha mostrado, revelado quem ele seria. Ele entra em um desespero, em um desânimo na sua vida, porque ele não compreende, ele não entende, ele não enxerga. Talvez por causa já do sofrimento há anos por perda de José, talvez a amargura na vida, talvez as coisas por perder José tem feito com ele um homem, na verdade, que é um homem triste, é um homem que não se alegra, um homem que não enxerga mais a graça, a bondade de Deus, mas só vê o sofrimento da vida e não entende o porquê. O que nós temos, eu coloquei até o título, não sei se é um título bom ou ruim, mas usei esse trecho, na verdade, que Jacó diz, o título é: tudo está contra mim. Eu estou usando a tradução Nova Versão Internacional, então por isso tem os versículos são um pouquinho diferentes do que é talvez a sua tradução. A minha NVI, ela diz assim: tudo está contra mim. Porque realmente isso que ele diz, tudo está contra mim. E você vê ainda claramente no versículo 38 que nós lemos como ele, versículo 38, como ele sente exatamente isso, né? Que vocês farão estes meus cabelos brancos descerem à sepultura com tristeza. E aí ele não toma decisão para voltar, ele fica ali, eles usufruem do alimento que foi comprado, mas Jacó é forçado a tomar uma decisão, porque o que eles compraram agora estava já sendo consumido e precisariam voltar. E Jacó chama os filhos: olha, agora voltem. Aí Rubem diz: mas como é que a gente vai voltar? Porque o governador disse: se a gente voltar sem Benjamim, nós vamos todos ser presos. E aí você vê a expressão de Jacó nessa é uma expressão de você ver como ele se sente naquele momento. Capítulo de seguida, capítulo 43, versículo 14, você vê assim, que Jacó, então, ele decide de enviar os seus filhos juntamente com Benjamim, mas ele diz assim, versículo 14, Gênesis 43, que o Deus Todo-Poderoso lhes conceda misericórdia diante daquele homem, para que ele permita que o seu irmão, ou seu outro irmão, e Benjamim volta com vocês. Quanto a mim, se ficar sem filhos ficarei. Então é um homem que já desistiu. Se Deus quiser, né? A gente de vez em quando pode até dizer, usar como expressão, né? Seja a vontade de Deus, mas no coração a gente não crê que a vontade de Deus seja bondoso, né? Seja como Deus quer. Se eu ficar sem filho, eu vou ficar sem filho. Seja como for que aconteça a minha vida. O interessante, então, enquanto ele que pensava que tudo estava contra ele, na verdade, tudo estava caminhando a favor dele. Tudo estava caminhando para o bem dele. E o bem da família. Interessante que através, na verdade, vamos dizer, talvez da nossa ignorância, do nosso mau entendimento, das nossas falhas, nossas fraquezas de fé, nossos pecados, faz com que também, de vez em quando, circunstâncias da vida faz que nós nos abalamos de tal forma que nós não entendemos nada e pensamos que está tudo contra nós, está tudo contra mim. As coisas não estão caminhando como eu pensava que iria caminhar. A minha vida está muito mais difícil do que eu imaginava ela seria em Cristo Jesus. Eu comecei uma nova vida, mas diante de tudo isso, de repente, as circunstâncias mudou e ficou difícil. E é que Paulo ele escreve algo interessante, falando sobre exatamente as circunstâncias,
os problemas da vida, porque enquanto nós pensamos que está tudo contra nós, na verdade, os problemas, as dificuldades, os sofrimentos, na verdade, eles estão trabalhando em nós para produzir uma glória eterna. Você vê em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17, o apóstolo Paulo falando sobre a vida cristã. É nesse capítulo também que ele fala que nós temos esse tesouro como em um vaso de barro, né? É um tesouro maravilhoso, mas estamos todos passando por dificuldades na vida. Mas aí o apóstolo Paulo, ele escreve o seguinte no versículo 17, diz assim: pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Então, diante de tudo que nós estamos passando, nosso sofrimento que é leve e momentâneo, não é tão leve, né? Mas ele é momentâneo. As coisas passam. E aí o apóstolo Paulo ele vai mostrar a chave, na verdade, para que você possa vencer ou superar as dificuldades, as adversidades, os problemas que surgem para todos nós. Você vê no versículo seguinte que a chave dessa vitória, ele diz assim: assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. De fixar os olhos naquilo que não se vê, na questão, fixar os olhos em Cristo, fixar os olhos naquilo que é de Deus, não fixar os olhos nas circunstâncias. Jacó, sim, ele, diante do que ele conhecia, era um homem que tinha experiência com Deus. Em tudo que ele tinha feito, ele tinha recebido a misericórdia de Deus. Então ele tinha uma certa experiência. Mas é claro, o conhecimento que ele tem de Deus é infinitamente pequeno em comparação do que nós temos. Porque nós temos um conhecimento pessoal com o nosso Senhor e Salvador. É que quando nós nascemos de novo, nós temos uma amizade, nós somos feitos filhos, nós somos adotados, nós fazemos parte do reino. O Espírito Santo mora em nossos corações. Nós temos aqui a Bíblia por inteira. Então o nosso conhecimento é infinitamente maior do que Jacó. Nós temos as promessas de Deus. Nós temos o conhecimento bem maior do que Jacó, claramente. Porque nós temos a palavra de Deus que nós lemos ela aqui todo domingo à noite. Eu espero que você leia também todo dia na sua casa. Nós temos a palavra de Deus. Jacó não tinha isso tudo. Jacó tinha a revelação, Jacó tinha os momentos da vida dele. Então por isso também é claro que ele é ainda mais frágil pelas circunstâncias. Enquanto nós temos a experiência pessoal com o nosso Senhor e Salvador. Nós temos a nossa esperança em algo pessoal que foi feito na cruz do Calvário por cada um de nós. Em Hebreus se usa uma expressão muito, muito interessante quando fala sobre a esperança, né? Todo mundo que é marinheiro, todo mundo que já manejou barco, sabe a importância, na verdade, de uma âncora, né? Em Hebreus capítulo 6 e versículo 19, o autor ele vai falar sobre a nossa esperança que nós temos em Cristo Jesus, né? Hebreus 6, versículo 19, que diz assim: temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário inteiro por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então temos essa esperança como âncora da alma. Mas o autor de Hebreus, ele usa a palavra âncora como um navio, como um barco. E todo barco que está a uma tempestade, todo barco que na verdade
quer estar seguro, ele precisa lançar a âncora. E especialmente na épocas antigas, como ainda hoje, mas hoje tem os motores, né? Então hoje nós temos os barcos têm uma potência para lutar nas tempestades. Naquela época os navios, a maioria veleiro, tinha vários também que podiam usar a remo, mas quando a tempestade era forte, o remo era só para manter o equilíbrio do barco, então era descer as velas e lançar a âncora, para ver se a âncora pudesse segurar em algum lugar, para segurar o barco, para não bater nas rochas, não se espedaçar na praia. Então a âncora era a segurança do marinheiro, era a segurança do barco. Então o autor diz assim: a nossa segurança, nossa esperança está na âncora. A nossa âncora é aquilo que está preso na obra da cruz. A nossa âncora não está presa, vamos dizer, em um fundo feito de areia. Quando vem a tempestade forte, ela pode puxar a âncora, né? Mas quando a âncora está presa na rocha, ela não sai, ela não se rompe. Então a âncora, ela está presa lá dentro, no santuário, no Santos dos Santos, em que Jesus ele se fez sumo sacerdote. A nossa esperança não está na nossa obra, não está no nosso, vamos dizer, no que nós merecemos, não está no nosso, vamos dizer, privilégio, porque me chamo isso ou aquilo, mas unicamente pela obra da cruz. A nossa âncora, a nossa esperança, a esperança da sua vida, a esperança do nosso futuro, não está no que nós conseguimos, mas naquilo que Jesus, ele fez na cruz, que faz com que a paz ela entre em nosso coração, diante das tempestades da vida, de compreendermos, de entendermos, que quando essas palavras, elas vêm ao nosso coração, à nossa mente, que está tudo contra mim, está tudo dando errado, a minha vida está se despedaçando pelas enfermidades, pelos problemas financeiros, problemas conjugais, ou problemas familiares, problemas no emprego, ou seja, como for, as coisas estão desmoronando, você possa compreender que a sua vida, quando ela está presa em Cristo, você tem ali um sumo sacerdote. A sua vida tem um objetivo, a sua vida tem um alvo, e esse alvo, esse objetivo está na vontade do Senhor. Nós vemos um exemplo do Antigo Testamento também de outro homem de Deus, que chegou a um momento da vida como aqui Jacó. Ele não diz assim que está tudo contra mim, mas ele diz assim: Senhor, é melhor que eu venha morrer. Por quê? Porque ele se sentiu indigno de ser chamado profeta, porque ele não teve força, coragem para se manter na luta que estava posto na vida dele. Esse é o profeta Elias, né? Você vê em 1 Reis, capítulo 19, só 2 versículos, versículo 5 e versículo 7. Enquanto Elias, ele foi no deserto, fugindo da rainha Jezabel, né? Sentindo que, o que eu vou fazer agora? Já mataram os profetas, já mataram os servos de Deus, só sobrou eu agora, só tenho eu de volta. E eu sou quem para lutar contra essa rainha? E sentindo a fraqueza de ter fugido, de não aguentar, não suportar a dificuldade que ele estava correndo na vida, aí ele diz assim, as seguintes palavras, 1 Reis, capítulo 19, e versículo 4, ou versículo 3 podemos ler, né? Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou em um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: levanta-se e coma. Versículo 7. Ou versículo 6. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Vou parar aí, senão...
Mas você vê como o Senhor, ele teve a compaixão, misericórdia também com Elias. Mas você vê Elias também, um homem de Deus, que queria seguir a vontade de Deus. Era um profeta, ele também não estava enxergando, né? Porque as circunstâncias também ficou difícil para ele. Mas aí você vê como Deus aparece a ele através de um anjo e diz: coma, senão a sua viagem vai ser muito longa. Como Deus também possa dizer para cada um de nós: se alimenta da palavra do Senhor. Fica próximo de mim, ora, leia a palavra, senão a sua viagem vai ficar longa demais. Para de reclamar, para de murmurar. Comece, em vez, só buscar a minha face e glorificar o meu nome. Vou pregar só 2 exemplos, mostrando 2 servos que olhava a âncora de uma forma diferente, ou não de forma diferente, mas tinha âncora na sua vida. O primeiro é o que o apóstolo Paulo fala sobre Abraão em Romanos capítulo 4. Ele usa uma expressão muito interessante, falando sobre Abraão, pai, nossa fé. E versículo 18, em Romanos 4, 18, assim: Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando assim o pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. E aqui vai continuar, vai falar sobre exatamente a idade de Abraão, na verdade que ele não duvidou, mesmo tendo a sua alta idade, que ele iria ser o pai diante da promessa de Deus. Mas ele diz: contra toda esperança, em esperança creu. Contra toda esperança o quê? Toda esperança humana, aquilo que era humanamente possível. Mas contra toda esperança ele creu. Creu em quê? Na promessa de Deus, em quem seu Deus era. Por isso a importância, na verdade, a âncora tem que estar colocada em Cristo, tem que estar na palavra de Deus, tem que estar fixada em Deus, naquilo que Ele é por cada um de nós. Outro exemplo, rapidamente. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a igreja em Filipe, ele está preso em Filipenses, e tinha passado já preso por muito tempo, né? Já desde Jerusalém, já por vários anos. Agora ele foi enviado para Roma, naufragou, ficou na ilha de Malta até chegar em Roma, e agora estava em Roma na prisão domiciliar, e ali juntamente com os guardas. Só que aí Paulo ele vai trazer uma perspectiva de sua vida diante do sofrimento, de tudo aquilo que aconteceu a ele. Aí ele escreve à igreja a seguinte palavra, versículo 12, no capítulo 1 de Filipenses. Ele diz assim: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Ao contrário do que vocês pensam, todo o sofrimento, toda a dificuldade, tudo que eu passei, eu quero que vocês, irmãos em Filipe, saibam, depois de tudo isso, isso tudo tem servido, na verdade, para o progresso do Evangelho. Tem um objetivo, tem um alvo, tem um porquê. Eu passei por tudo isso, mas tudo isso estará sendo para a honra e a glória do Senhor. De começar a enxergar que as nossas vidas, se a sua vida está na mão do Senhor, a sua vida então não é jogada pelo vento das circunstâncias da vida, mas a sua vida ela está na mão do Senhor. A sua vida está ali na mão do Senhor. Por isso que quando Jacó ele olha a sua vida, ele vê a vida como nas circunstâncias da vida, como se perdeu o controle, quase como se Deus perdesse o controle. Mesmo que ele diz: não, seja como Deus quiser. Se eu for ficar sem filho, eu ficarei. Mas graças a Deus que Jacó não ficou nessa circunstância, porque Deus veio um dia mostrar a ele a providência daquilo que ele tinha providenciado. Assim como Deus ele quer nos mostrar que a nossa vida, quando ela está enraizada em Cristo Jesus, a nossa vida não está jogada pelo vento das circunstâncias da vida. Deus usa as tribulações, Deus usa as dificuldades para a nossa santificação, mas para a glória dEle, para Ele revelar que Ele é Deus em nossas vidas. Por isso, a providência que nós podemos ver aqui na vida de Jacó, você vê no capítulo 45,
aqui em Gênesis, depois que os irmãos voltaram, né, ao Egito, levando Benjamim, e aí José, ele enxerga e vê, sabe que é Benjamim, seu irmão, né? E manda eles irem para o seu palácio, prepara um jantar, um almoço a eles ficam com medo, já começa a dizer para o administrador: olha, nós estamos aqui com a prata que mandaram comigo, não roubamos, né? Está dada certo disso, o administrador não tem nada a ver comigo, pagaram essa mercadoria, né? E aí, eles ali diante de José, a mesa ali toda preparada, montada na questão de idade de cada um. Diz até que o Benjamim tinha 5 vezes mais alimento do que os outros, né? E ali, diante de tudo que está acontecendo, aí José faz o último teste deles, né? Manda eles embora, voltam, aí diz para a administradora: coloca o ouro de volta, né? E dá o que eles precisam, a prata de volta, e dá todo o alimento que eles possam carregar, mas pega a minha taça, né? A minha taça pessoal, e coloca isso na bagagem de Benjamim, o mais novo, né, o caçula. E aí José faz toda essa maquiagem, e aí eles vão, e aí depois ele manda os administradores ir atrás dele, logo vão atrás e começa a acusar que porque vocês roubaram, né? Eles: não, quem somos nós? Porque nós iríamos fazer um desfeite desse. Aí diz: olha, aquele que você encontrar alguma coisa roubada, você pode matar, né? E ali vão encontrando, vão do mais velho até o mais novo, e lá encontram na bagagem de Benjamim. E aí os irmãos ficam apavorados, pensando: vamos perder Benjamim. O que vai ser do nosso pai? Nosso pai Jacó vai morrer, né? Então eles rasgam a roupa e voltam novamente para o palácio, e ali diante de José. E aí que você vê interessante que agora quem toma a palavra não é Rúben, mas é Judá, pela segunda vez. Isso tem uma aplicação mais tarde nas tribos de Israel, né? Judá e Benjamim se tornam uma tribo de Israel do Reino Sul, né? Mas aqui então Judá, ele se coloca à disposição e diz: olha, toma a minha vida em vez de tomar do meu irmão Benjamim, porque meu pai vai morrer se Benjamim não voltar. E diante de tudo isso, José, ele não aguenta mais. Então manda todo mundo sair dos servos ali. Ele começa a chorar diante dos seus irmãos e diz: olha, sou eu, né? Sou eu. É uma história maravilhosa, você pode ler novamente em casa, porque você nunca cansa de ler essa mensagem, esse trecho de José. E aí, para encurtar essa parte, porque aí eles voltam com essa mensagem. Aí quando eles chegam a Canaã, o seu pai Jacó, com todo esse alimento, com prata, com ouro, com carros, né? Que é carroças, né? E toda essa alegria, aí eles chegam ao pai, né? Você vê aqui no versículo, em Gênesis capítulo 45, versículo 26 e versículo 27, né? Versículo 25 diz assim: assim partiram do Egito e voltaram a seu pai Jacó na terra de Canaã, e lhe deram a notícia: José ainda está vivo. Na verdade, ele é o governador de todo o Egito. O coração de Jacó quase parou. Não podia acreditar neles. Mas quando lhes relataram tudo o que José lhes dissera, e vendo Jacó, seu pai, as carruagens que José enviara para buscá-lo, seu espírito reviveu. Quando você vê a providência, quando você começa a enxergar a mão de Deus, né? Quando você começa a enxergar, realmente, as coisas não estavam contra mim. Deus estava por trás, já trabalhando onde eu não enxergava. E aqui está, José vivo, está vivo, e não somente isso, tem toda essa riqueza, ele está ali como governador. A alegria, você vê como a alegria vem no coração de Jacó, porque ele vê nitidamente a mão de Deus. E Deus, ele quer que nós possamos ver isso, porque ele quer nos mostrar a misericórdia, a graça que ele tem por todos nós. Mas infelizmente muitas vezes a gente não vê a graça, a misericórdia, se nós não passamos por dificuldades. Quando passamos por dificuldades, perdemos na verdade o controle e vemos a graça de Deus
É aí, na verdade, que podemos enxergar a misericórdia de Deus. E isso que Jacó enxerga, ele enxerga a misericórdia. Mas interessante é, na verdade, o contraste da visão de Jacó com a visão de José. O do entendimento de Jacó com o entendimento de José. O entendimento de Jacó era que tudo está contra mim. No entendimento de José, quando ele se revela aos seus irmãos. Você vê isso no capítulo, mesmo capítulo 45. E quando ele revela aos seus irmãos, versículo 4 em diante, ele diz assim: cheguem mais perto de José, seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, não se recriminem, por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou diante de vocês. Versículo 7. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro de Faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. A gente pode fazer a pergunta seguinte, né? O que falta nesses versículos que nós lemos aqui agora? Não falta nada, né? Humanamente falta algumas coisas. Cadê a amargura? Cadê o ódio que José deveria sentir pelos seus irmãos por ter vendido ele? Cadê o coração amargo por ter passado por tantos problemas na vida unicamente por causa do ódio e do ciúme dos seus irmãos? Não está presente nas palavras de José. Por quê? Porque ele teve uma vida com Deus. É só Deus que pode tirar a amargura, o ódio dos nossos corações. É só Deus que pode sarar as nossas feridas. É só Deus que pode tirar o rancor que podemos sentir por pessoas, por circunstâncias, pela vida. É só Deus que faz com que você possa encarar o seu inimigo, porque os irmãos de José deveriam ser agora o inimigo dele, né? Dizendo: não se afligem, não fiquem com medo, porque não foi vocês que causaram isso, foi Deus, foi o propósito de Deus para a minha vida. Você vê o contraste da compreensão da vida de um servo de Deus, de vendo que as circunstâncias, os problemas, que vai totalmente em contra do que se prega em muitos lugares, né? Não vai passar por problemas, dificuldades, é só para decretar, passar por cima, né? Você não é, você é cabeça, né? Não é rabo, como é que é isso, né? Isso, não é cauda, né? Mas você vê como nós temos uma mensagem moderna do Evangelho em que o sofrer não faz parte da vida do cristão. E aqui você vê José compreendendo que é a vontade de Deus. E aí você vê a falta também até de amargura contra Deus. Você tem cheio de crente amargo com Deus. Oh Deus, por que isso, por que aquilo? E aqui você vê José glorificando a Deus, porque foi através disso que muitos serão salvos. Então, em vez de José reclamar, murmurar contra Deus, ele glorifica a Deus. Porque, claro, aqui ele entende o propósito de Deus. Nós também temos uma facilidade de reclamar contra Deus e achar as coisas injustas na vida, em vez de dizer: Senhor, seja feita a tua vontade. Senhor, me ajuda, Senhor, a ser fiel até o fim. Senhor, me ajuda a compreender. E uma dos versículos mais conhecidos de Gênesis, e especialmente aqui do trecho de José, é claro, o capítulo 50, versículo 20, né? Em que José vem a dizer isso a eles, que vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou bem para mim. Gênesis 50, versículo 20,
versículo só 20 diz assim: vocês planejaram um mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso não tenham medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos, assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Isso foi depois da morte de seu pai Jacó. Jacó viveu ainda 17 anos, né? Ali no Egito. E os irmãos ficaram com medo, né? Agora o pai morreu. E agora José realmente, se tiver algum rancor, ele vai fazer alguma coisa agora, né? Mas você vê como Jacó, ou José, ele está vivendo uma vida diante da vontade de Deus. Eu não sei qual é a sua tribulação. Eu não sei qual é a sua dificuldade. Vamos dizer, a sua tempestade. Talvez você não está passando por nada disso nesse momento. Talvez você está em águas tranquilas. Talvez você está em pastos verdejantes. E você está ali deitado, né? Se alimentando com barriga cheia, né? Assim como o rei Davi, ele diz ali em Salmo 23. E não está sentindo nada disso. Mas talvez você neste momento esteja, outra pessoa que esteja passando pelo vale da sombra da morte. Você não compreende o porquê tantas coisas na sua vida. Você não entende por que tudo isso. E talvez você venha dizer como Jacó e se sente como isso fosse a palavra no seu coração, que Jacó diz: tudo está contra mim. Que você nesse momento, nessa noite, possa compreender que se a sua vida está na mão do Senhor, então o Senhor está trabalhando para a honra e a glória dEle, mas usando todas as circunstâncias para a nossa santificação e a glória dEle. E aí há um versículo, eu vou encerrar com esse versículo, que é um versículo também muito conhecido, que nós usamos muitas vezes para fortalecer a fé do irmão em Cristo Jesus, que é Romanos 8, 28, né? Eu acho que quase todo mundo sabe de cor, grande parte sabe de cor, né? A minha tradução aqui, NVI, esse versículo diz assim, Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age, né, em todas as coisas para o bem daquele que o ama, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. São palavras de conforto. São palavras em que Deus, Ele age. Você não tem um Deus que está distante, tem um Deus que está presente. E só um Deus que é onipotente, só um Deus onipotente pode agir em todas as coisas. Quer dizer, as suas coisas positivas, como as suas coisas negativas, né? Agir em todas essas coisas para o bem, para o seu bem. A condição desse versículo, você encontra no final dessa frase que eu li, né? A condição, né? Que sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o ama. A condição está quem ama a Deus. E você só pode amar a Deus se você teve a experiência da graça e misericórdia dEle, a salvação na sua vida. Se você não nasceu de novo, se você não teve a experiência da graça em Cristo Jesus, você não sabe o que é amar a Deus. Mas se você nasceu de novo, então você sabe o que é a graça de Deus. Teus pecados estão perdoados em Cristo Jesus. Nós temos um sumo sacerdote. A nossa âncora, a nossa vida está presa nele. Ele é a nossa rocha. Ele é a nossa âncora. Ele é o que nos mantém e nos segura. Ele é o nosso Deus e nosso Senhor. Mas se você está aqui nessa noite, que não tem Jesus como seu Salvador, esse versículo, na verdade, ele não tem muita utilidade na questão de você pensar que você vai poder sobreviver sem Deus. A única maneira de viver diante da graça e misericórdia de Deus é você nascer de novo. E como se nasce de novo? Você reconhece que é um pecador. Deus está chamando a sua vida a uma vida entregue a Ele. Você reconhece que é um pecador, se arrepende dos seus pecados e clama a Deus: Senhor, salva-me. A vida nós temos pela graça de Deus. E aí você vai poder começar a viver uma nova vida
feita por Ele. Grande parte dos irmãos que estão aqui nessa noite, creio que nasceram de novo. Mas talvez você esteja passando por problemas na sua vida e você não entende o porquê. Mas que essas palavras também possam confortar a sua vida. Que aquilo que foi pensado contra você, Deus tornou bem. E que Deus age em todas as coisas. Deus não causa, Deus age, né? Importante, né? Deus não age. Não é que necessariamente Deus, Ele faz as dificuldades. Mas Deus age nas nossas dificuldades. Deus age nos dias bons. Deus age nos dias ruins em nossas vidas. Para o bem, para o teu bem, daquele que os ama. Em Cristo Jesus. Que você nessa noite, em vez de continuar a murmurar, em vez de ficar usando a frase pensando, tudo está contra mim, não tem futuro, não tem mais jeito, não sei mais como, que você comece a dizer, Senhor, eu entrego a minha vida a Ti. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Eu te louvo, Senhor, pelo pão que Tu me dá todo dia. Eu te louvo pela roupa, o alimento que eu tenho. Eu te louvo pela salvação que eu tenho. Eu te louvo que a minha vida, ela está nas Tuas mãos. E o meu alvo, o meu objetivo, não é uma vida plena e eterna, vamos dizer aqui, mas é uma vida plena contigo, Senhor. Porque a minha vida tem um propósito maior. Senhor, eu te louvo. Eu não entendo as coisas, mas eu escolho, Senhor, confiar a minha vida em Ti. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Você sentado onde você está, você coloca a sua vida diante do Senhor. Se você está nessa condição que eu tenho ministrado nessa noite, sentindo dessa forma, que você venha se confortar com a palavra de Deus, mostrando que quando tudo parece que está contra, Deus está agindo ao favor da sua vida. Amado Pai, te damos graça pela Tua misericórdia, Teu amor. Te louvamos, Senhor, porque mesmo quando nós não compreendemos, mesmo quando nós pensamos que as coisas saíram do rumo, Senhor, nós perdemos o controle das coisas, podemos confiar, Senhor, que as nossas vidas nas Tuas mãos, Senhor, tem um propósito maravilhoso e um propósito divino, Senhor. Peço a Ti, Senhor, que Tu venha confortar os nossos corações, Senhor. Peço que, Senhor, Tu venha fortalecer os nossos corações, Senhor. Que quando a nossa âncora está presa em Ti, Senhor, nós não precisamos temer, Senhor, as circunstâncias da vida. Quando a nossa vida está nas Tuas mãos, Senhor, nós não precisamos temer o futuro, Senhor, mas sim glorificar a Ti, Senhor. Senhor, que nós possamos enxergar, Senhor, assim, Senhor, como José enxergou, Senhor, a bondade, Senhor, que Tu concede a cada um de nós. Senhor, se algum irmão amargo neste momento, Senhor, algum irmão que está com ódio no seu coração, amargura contra a vida, as circunstâncias, Senhor, que nesse momento, Senhor, possa confessar esse pecado e dizer, Senhor, tira de mim, Senhor, esse gosto amargo da vida, Senhor, para que eu possa viver, Senhor, uma vida cheia da Tua graça, da Tua paz e do Teu amor, Senhor. Senhor, se tem algum irmão que está com ódio no seu coração, contra alguém, contra alguma coisa que aconteceu na sua vida, que venha também pedir, Senhor, ajuda-me, Senhor, a perdoar como Tu tem me perdoado, Senhor. Eu não tenho isso em mim, Senhor, mas eu sei que isso existe em Ti, Senhor. Quebranta, Senhor, ajuda-me, Senhor, a chegar ao ponto da minha vida em que eu possa, como José, enxergar o meu inimigo, Senhor, como algo que está no propósito das Tuas mãos, Senhor, e abençoar, Senhor. Senhor, colocamos as nossas vidas no Teu altar, Senhor. Pedimos, Senhor, que Tu venha guiar a cada um de nós. E aquele, Senhor, que está aqui nessa noite, que não tem a Ti como Senhor e Salvador, ou que tenha se afastado, Senhor, de uma vida contigo, Senhor, tem tentado uma vida, Senhor, fora de alguma forma, mas vendo como as coisas vai se despedaçando, Senhor, que possa nesse momento enxergar, Senhor, Tu és, Senhor, a única solução. Tu és o Salvador, Tu és o nosso Mestre, Tu
Tu és o nosso Senhor, que ali na cruz, em que Tu clamaste com alta voz, está consumado. A obra está feita por mim, por cada um de nós. Senhor, que a graça e esse amor, Senhor, possa encher os nossos corações, para que possamos andar confiantes, Senhor, em Ti, Senhor Jesus, diante de todas as lutas, diante de toda circunstância, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.